Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração e reconhecemos que nessa hora nós estamos sedentos, queremos ouvir mais do Senhor, porque entendemos que a Tua palavra é poder do Senhor para a nossa vida, poder que transforma, que liberta, que realiza o impossível, porque foi por Tua palavra que tudo foi feito e o Senhor fez uma obra em nossa vida também pela palavra do Senhor. Por isso continua a falar ao nosso coração agora quando vamos ler mais um trecho da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 17 a 22. Colossenses 3, 17 a 21. Colossenses 3, 17 a 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Qual o retrato da sua família? Se nós pudéssemos nessa noite projetar uma foto da sua família aqui no projetor, como que sairia o semblante de cada um? Sorridente, alegre, amargurado, entristecido? Qual o retrato da sua família? Vou fazer uma outra pergunta. Você gosta de voltar para casa? Ou voltar para casa é sempre um peso, é sempre difícil? Há pessoas que não veem a hora de voltar para casa. Tem um dia estressante de trabalho e não vê a hora de chegar em casa e sai até correndo do trabalho para chegar em casa logo. Aliás, há uma estatística interessante. A maioria dos acidentes acontecem enquanto a pessoa está a um quarteirão da sua casa. É a ansiedade de chegar em casa, não vê a hora de chegar em casa para descansar, não só para relaxar com aquele chuveiro gostoso, assistir um programa que gosta, mas porque tem uma família à sua espera. Há pessoas que gostam de voltar para casa. Por outro lado, há aqueles que não gostam e inventam todo tipo de programa para estar longe da casa. Aliás, há muitas igrejas por aí que trabalham ou que abrem de segunda a segunda. E há pessoas que vão segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na igreja. E muitas vezes isso é fuga. Não tem vida familiar. Está fugindo da família. Talvez por algum problema, alguma situação. Há aqueles que voltam para casa quebrados, arrependidos, destruídos na sua vida, como foi o filho pródigo. Mas nessa semana em particular eu achei muito interessante, eu não sei quantos o acompanharam, mas naquelas tempestades dos Estados Unidos, eu achei interessante que um cachorrinho estava perdido por 20 dias. A tempestade levou ele muito longe de casa. E aquele cão voltou para casa após 20 dias. Ele achou novamente a sua casa. E o que é interessante, com as duas patinhas quebradas, ainda assim, com toda a dificuldade, ele caminhou e chegou para junto dos seus donos. Amanhã era o desejo daquele cão de voltar para sua casa. Será que você tem desejo de voltar para sua casa? Será que o retrato da sua família é uma família feliz? Será que a sua família, nós poderíamos dizer que uma das grandes marcas da sua família é o amor? É interessante como o amor faz diferença. Não só na família, na sociedade, na saúde das pessoas. Como o amor faz toda a diferença. Há alguns anos atrás, um menino chamado Michael não via a hora de nascer a sua irmãzinha. E aquele menino cantava para sua irmãzinha ainda no ventre da sua mãe. Ele amava tanto aquela irmã que ele cantava para ela todos os dias. O parto ia tudo bem, aliás, a gestação tudo bem, mas infelizmente o parto deu complicações. E aquela menina teve que ir para UTI neonatal. Passou uma semana na UTI e os médicos falaram para os pais: infelizmente não dá para fazer mais nada por ela. Tudo preparado, o quartinho, todas as coisas prontas, o irmão doido para ver a irmãzinha. E os médicos dizendo: olha, é melhor vocês se prepararem, é melhor vocês prepararem o funeral, porque ela não deve resistir à segunda semana de UTI.
Iniciou a segunda semana, aquela menininha só vinha piorar. E o Michael, o seu irmãozinho, dizia: mãe, eu quero ver a minha irmã. Mas ele é criança, ele não pode entrar numa UTI. Mas a mãe insistiu e conseguiu levar aquele menino para ver a sua irmãzinha. E o que é interessante é que quando ele chegou pertinho da sua irmãzinha, ele cantou novamente para ela. E o que ele cantou foi o seguinte: você é meu sol, meu único sol. Você me faz feliz, mesmo quando o céu está escuro. Você não sabe, querida, o quanto eu te amo. Por favor, não leve o meu sol embora. A partir desse momento, a menininha começou a reagir. E um dia depois, ela saiu da UTI. O Women's Day publicou essa matéria com o seguinte título: O milagre da canção do irmão. O milagre da canção do irmão, mas a mãe deles intitulou essa história da seguinte maneira: o milagre do amor de Deus. Deus faz amor, aliás, Deus faz milagres quando há amor no lar. Quando a marca do amor é o lar feliz, o lar cheio de amor, do amor de Deus. Qual o retrato da sua família? Quando a gente vai para essa carta, a gente vai para uma igreja difícil. Uma carta escrita a uma igreja cheia de problemas. Porque o momento não era favorável aos crentes. Havia muitas dificuldades, perseguições, pobreza. A cidade de Colossos foi sempre uma cidade muito abandonada. Havia duas cidades vizinhas, uma muito forte no comércio, na indústria, a outra muito forte no lazer. E Colossos ficava ali esquecida, uma cidade pobre, passando por muitas insatisfações. E Paulo, ao escrever aquela carta, ele percebe a insatisfação do povo de Deus. E ele gasta 2 capítulos para falar que em Cristo está toda a nossa satisfação. Tudo que nós precisamos está na pessoa de Jesus. Os 2 primeiros capítulos ele fala sobre a obra sublime do Filho de Deus, de Jesus, dizendo que Cristo é suficiente. E agora, quando ele vai tratar de um tema tão importante que é a família, o apóstolo Paulo também vai falar da família com Cristo, da família que glorifica a Cristo. A família feliz, só pode ser feliz a família que tem Jesus. E aí o apóstolo Paulo ensina algumas coisas preciosas sobre o retrato de uma família feliz. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que para termos uma família feliz, é somente quando há o poder de Deus. Se o poder de Deus não estiver na nossa casa, a nossa família não vai ser feliz. Porque infelizmente o inimigo anda em derredor, procurando de todas as maneiras tirar de nós a alegria. Ele é o ladrão da alegria. O inimigo está ao nosso redor tentando acabar com o nosso casamento, tentando acabar com os nossos filhos, tentando desviar as pessoas do alvo, que é servir a Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas quando há poder de Deus na família, as coisas se encaixam. E o apóstolo Paulo diz no verso 17: tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. A ideia de que nós, que pertencemos à nossa família, que somos membros, cada um da sua família, cada um tem um poder, uma ação, uma atitude, uma responsabilidade diante da sociedade e dentro da sua própria família. Nós temos a nossa responsabilidade, sim. Mas o que é interessante é que Paulo, desde o 2º capítulo, ele está contrariando algumas filosofias erradas que circulavam no meio da igreja. Como que dizendo: Cristo, para que Cristo? É bobagem se apegar com Jesus. Vocês devem guardar de novo o sábado. Vocês devem seguir os rituais da lei. Vocês devem acreditar nos anjos. E o apóstolo Paulo vem dizendo que não, que todas essas filosofias são vãs sutilezas, são vaidade, não tem nada de importante. Mas a palavra de Deus não é vaidade, a palavra de Deus é muito importante. E o que é interessante, e alguém falando sobre esse texto, um comentarista, ele diz o seguinte: que havia outros movimentos da época de Paulo falando sobre família. Mas a grande diferença era a seguinte: as filosofias, as religiões da época, mesmo falando sobre famílias, não davam o poder para viver em família. Mas o cristianismo é diferente. Quando Jesus dá orientação, quando Jesus dá uma ordem, ele dá o poder para a gente cumprir essa ordem. Portanto, não há nenhuma desculpa para chegar diante de Deus e falar com o esposo: Senhor, eu não sabia que eu tinha que agir assim no meu lar, com a minha esposa.
Também não vai poder chegar a esposa diante de Deus e falar: Senhor, eu não sabia que eu tinha que ser submisso ao meu esposo. Também não vai poder chegar o filho diante de Deus e falar: Senhor, eu não sabia que eu tinha que obedecer ao meu pai. Porque não só a orientação de Deus é essa, como Deus dá o poder para a família cumprir o propósito de Deus. Uma família feliz é uma família cheia do poder de Deus. E interessante, o texto diz: tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, Paulo poderia ter dito assim: fazei em relação, em comunhão, em harmonia com Jesus. Tudo que nós fizermos como família, como sociedade, como igreja, tem que estar em harmonia com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Porque a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. Se você quer ter uma família feliz, a primeira coisa que você tem que buscar é comunhão com Deus, é o poder de Deus. É joelho no chão, é: Senhor, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia da minha vida. Quer seja esposo, esposa, pai, filho, nós temos que buscar mais o poder de Deus. Ter mais comunhão com a palavra de Deus, porque na Bíblia nós vamos encontrar todo o direcionamento que a gente precisa para cumprir o nosso papel como membro da família. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é poder, a salvação de todo aquele que nele crê. Deus tem poder na sua palavra, Deus tem poder em responder à nossa oração. Por isso, em outras palavras, Paulo está dizendo que para você ter uma família feliz, você precisa buscar o poder de Deus. O poder de Deus é importantíssimo para termos uma família feliz. Mas o retrato de uma família feliz não está só no poder de Deus, mas quando há também os propósitos de Deus para a família. Os propósitos de Deus. O texto diz: tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A ideia de fazer em nome não é só uma ideia de comunhão, de harmonia, de intimidade com Deus, mas é também para a glória dele. E nós vivemos uma sociedade tão individualista, tão egoísta. Como nós somos egoístas, como há famílias ou casais que vivem num tremendo egoísmo. Aliás, os casamentos modernos hoje, os casados, após casarem, cada um vai para a sua casa, cada um tem a sua vida, cada um tem os seus programas, os seus amigos, não há intimidade, não há relacionamento, não há uma vida em comum, porque ninguém quer que o outro se meta na sua vida. Individualismo é a marca da nossa sociedade, egoísmo. Também as pessoas não estão buscando a vontade de Deus para o seu casamento, para a sua vida familiar. E infelizmente, por conta disso, por não buscar a vontade de Deus, há separações, há desgraças, há violências. Muito dessa violência que está acontecendo nos nossos dias é porque o pai e a mãe são ausentes na educação do filho. Ou porque o pai e a mãe acham que o filho é perfeito, e que o filho nunca comete erros, e se a professora chegar para a mãe e para o pai e dizer: seu filho está aprontando na escola, ele não acredita no filho. Aliás, na professora, ele acredita no filho. E ele não é capaz de repreender o filho, de dizer não ao filho. E talvez porque tem que trabalhar muito, ele prefere comprar o filho com presentes, com brinquedos. E não tem tempo de dar amor, de dar tempo, de dar ensino, de dizer não ao filho, de dar varadas, às vezes, como diz a palavra do Senhor. Os propósitos de Deus da família, ou na família, são propósitos de uma família abençoada. Fazer em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. E você só vai ser um excelente esposo, uma excelente esposa, um excelente pai, um excelente filho, se você parar de achar que o mundo gira ao seu redor, que o mundo foi criado para satisfazer os seus desejos. Você tem que parar de tratar Deus como o gênio da lâmpada. Ele não existe para realizar os seus desejos. Você foi criado para realizar os desejos de Deus. É bem diferente. E quando a gente age dessa maneira, a gente encontra a plena satisfação em Jesus. Quando a gente descobre que a nossa vida existe para glorificar a Deus, a gente tem maturidade para enfrentar as tribulações, a gente tem satisfação em Jesus, porque a gente vai experimentar de Jesus. Conforme o Senhor mesmo disse, o Senhor Jesus mesmo disse, aquela mulher samaritana, que já teve 5 casamentos, 5 maridos, e com quem ela vivia naquela época não era o seu marido. Uma mulher que buscava alegria numa pessoa, num relacionamento. E Jesus disse para ela: olha
qualquer água aí não vai valer de nada, mas Jesus diz, a água que eu lhe der, se você beber, você nunca mais vai ter sede. E ela diz, vejo que tu és profeta. Porque ele disse, você teve já 5 maridos e com quem você vive não é o teu marido. Jesus é aquele que satisfaz. Também depois, ainda no mesmo evangelho, Jesus fala para aquela multidão em busca de pão. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Naquele mesmo evangelho de João, Jesus diz, aquele que beber da água que eu lhe der do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Jesus diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. A vida não está na sua família em si. A vida está em Jesus e sua família não tem Jesus, não tem vida. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você entender isso, se o propósito da sua vida é viver para a glória de Deus, para conhecer Jesus, para beber mais do ensino de Jesus, você com certeza vai encontrar a plena satisfação no Senhor. Você vai aprender a dar graças ao Senhor por sua família e por sua vida. Tudo quanto fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O retrato de uma família feliz é quando há o poder de Deus, mas também é quando há os propósitos de Deus. E também quando há as marcas de Deus na família. Porque as lições trazidas aqui pelo apóstolo Paulo sobre cada um dos membros da família são marcantes e demonstram as marcas da família. Verso 18, esposas, sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Qual deve ser a marca da esposa? A submissão ao marido. Mas muito mais do que a marca da esposa, a submissão ao marido é a marca de Deus na esposa. Quando há uma esposa que se submete ao seu esposo, ela está cumprindo o propósito para o qual ela veio a este mundo. Representar Deus, marcar a vida da sua família, do seu esposo, da sociedade com a glória de Deus. Porque se você notar na Bíblia, a palavra auxiliadora, que é aquela que se submete ao seu esposo, a palavra auxiliadora, ela aparece muito mais para Deus do que para a mulher. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim, mulher, você vai me representar para o seu esposo e para os seus filhos. Quando a mulher escolhe ser submissa ao seu esposo, ela está escolhendo viver com a marca de Deus. Espalhar essa marca para as pessoas que estão ao seu redor, principalmente os da sua casa. Ela representa Deus. Ela não é inferior. Aliás, Paulo vivia numa cultura romana que tratava a mulher como um simples objeto, sem amor. Paulo está dizendo, Jesus já tinha ensinado isso, que não é assim. A esposa deve ser sim amada. A esposa não é inferior porque ela se submete ao seu esposo. Alguém disse com muita propriedade algo interessantíssimo. Disse assim, nenhuma mulher terá dificuldade de se submeter a um marido que a ama, como Cristo amou a igreja. Se ela perceber que o seu marido a ama, ela vai ter prazer em se submeter. E eu me lembro bem de um dos meus professores. Ele foi chamado a uma universidade, uma classe só de mulheres universitárias, a professora do movimento feminista. E o debate era a liderança do homem sobre a mulher. A professora louca da vida com esse ensino bíblico. E o professor, pastor, ele teve que ir lá conversar com as alunas. Depois de um debate interessante, ele virou para a classe e disse assim, qual de vocês, mulheres, querem casar com um homem inseguro? Um homem que não está nem aí para as coisas. Um homem que não está nem aí para a sua vida, para a sua família. E que depende da sua atitude para sobreviver. E todas as meninas, nenhuma delas teve coragem de levantar a mão. Todas elas reconhecem. Elas precisam de um homem que lhes dê segurança e amor. Porque Deus fez assim a mulher. Deus fez assim ela de uma maneira especial. Aquela que vê coisas que o homem não vê. Mas aquela que é frágil, que precisa de alguém para lhe dar segurança, para lhe dar carinho, para lhe dar proteção. A marca da mulher, a marca de Deus na mulher é a submissão, é ser auxiliadora do seu esposo. Mas aí o texto também fala que a marca do homem é o amor como Cristo amou a igreja. Verso 19, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. A marca de Deus no homem é amar como Cristo amou a igreja. Isso significa que o amor do homem para com a esposa tem que ser um amor perseverante, tem que ser um amor sacrificial. Não é a sua vontade, mas é agradar, amar, fazer a vontade da esposa. Porque foi isso que Jesus fez com a igreja.
Tem que ser o amor santificador, o amor provedor, o amor de cuidado. Tem que ser aquele amor de bálsamo, de alívio das tensões. Tem que ser aquele amor amigo, presente, companheiro, sensível, que serve a esposa, assim como Cristo serviu a igreja. Tem que ser aquele amor protetor, e não apenas o amor sexual. Tem que ser aquele amor que chama a esposa para uma conversa, para se interessar pelas suas dúvidas, pelos seus problemas, pelas suas lutas. E quando o homem representa Deus, ele ama a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Ele é o representante de Deus, suprindo a fragilidade da mulher, suprindo a insegurança dela. E aí eu queria perguntar a você, homem, esposo, será que você, durante o dia, você chama a sua esposa, pelo menos uma vez no dia, para orar com ela, para orar por ela, para declarar as bênçãos de Deus e abençoar a vida dela antes do trabalho, antes da luta no lar ou fora do lar, do seu trabalho secular? Você, como líder espiritual da sua casa, você tem demonstrado esse amor por sua esposa, de trazê-la ao lado e vamos orar, eu quero interceder por você, eu quero abençoar você, para que você tenha um dia feliz. Essa é a marca do homem, um homem que ama a esposa. Ele representa Deus na vida da sua própria esposa. Mas o texto fala mais, verso 20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Qual a marca de Deus na vida de um filho? A obediência. E a obediência não só quando o filho quer. O texto diz, em tudo obedecei a vossos pais. Em tudo. A marca de Deus na vida do filho é quando o filho obedece os pais. Quando o filho entende que o pai é um representante de Deus para abençoar, para dirigir a sua vida, para proteger, para trazer o que ele pode ter de melhor. Quando o filho entende que obedecer aos pais vai lhe trazer bênção, e quando ele faz isso, ele não está desprezando a Deus, mas quando o filho resolve desprezar seu próprio pai, ele está desprezando o próprio Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim para Deus, Deus, eu não aceito o pai que o Senhor me deu, o Senhor é um péssimo Deus. O Senhor não soube escolher um pai, o Senhor me deu um pai careta, uma mãe careta. E eu não quero obedecer porque eles não servem para mim. Em outras palavras, você está rejeitando Deus na sua vida. Quando você rejeita a obediência aos pais, você está se ligando a abominações, porque a Bíblia diz que a desobediência aos pais está ligada a feitiçarias, a idolatrias. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que a marca dos últimos dias é a desobediência aos pais, que nós temos visto tanto acontecendo nos nossos dias. Aliás, se você estudar um pouquinho, todo o círculo educacional, filosófico, você vai encontrar que para esses círculos não há ideia de autoridade. A autoridade é algo ultrapassado, segundo muitos círculos educacionais e filosóficos. Essa é a marca dos nossos dias. Mas a marca de Deus na vida de um filho é obedecer seus pais. Mas a marca dos pais na vida do filho, verso 21 fala, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. A marca de Deus na vida do pai, através do pai, para abençoar o filho, é a sabedoria. É ter sabedoria em lidar com o filho. Isso significa, ter sabedoria como pai é ter coerência, é ser exemplo para o filho. Porque há muitos pais ensinando um caminho para o filho que ele mesmo não trilha, que ele mesmo não está afim de andar. Há muitos pais com cigarro na boca e dizendo para o filho, não vai fumar que isso vai te fazer mal. Há muitos pais se embriagando, bebendo, e dizendo para o filho, não entra nessa que esse é um caminho ruim. Ou há muitos pais dizendo para o filho, vão à igreja, mas ele mesmo não tem coragem de se render a Jesus. Ele não ora em nenhum momento, ele não busca a Deus em nenhum momento. Infelizmente ele não é exemplo para o seu filho. O pior é que o filho aprende pelo exemplo. Se ele tiver bom exemplo na sua casa, ele vai fazer o bem, senão ele vai fazer o mal. Sabedoria é a marca de Deus na vida do pai. E sabedoria significa coerência, ser exemplo, significa estabelecer regras claras, significa argumentar, dialogar, não apenas dizer não pode, mas dizer o porquê que não pode. A nossa geração foi criada do tal do não pode. Eu lembro que meu pai não precisava falar nada. Só pelo olhar eu percebia que eu não podia fazer nada. Mas hoje não funciona. Hoje não adianta só olhar feio para o filho. Você tem que ter sabedoria. Você tem que buscar o diálogo com o filho, tem que demonstrar a ele com argumentos
Que se ele entrar por esse caminho, é caminho de morte, é um caminho que não volta. O diálogo, a sabedoria em argumentar, é não ser severo ao extremo. Aliás, eu estava conversando esses dias com o pai de um adolescente, e achei muito interessante uma ilustração, que eu nunca tinha pensado ou parado para pensar nisso. Ele disse o seguinte: os filhos são que nem um ovo na sua mão. Se você apertar muito o ovo, o que acontece? Quebra. E se você soltar muito o ovo, o que acontece? Cai e quebra. E quando ele disse isso, eu falei, que interessante. É verdade, porque há pais querendo ser radicais demais, extremos demais com seus filhos, severos demais, e não sabem negociar o negociável. Por outro lado, há pais que liberam o filho para todo tipo de evento, de balada, de amizades, e não estão nem aí para a vida do filho. E liberam tanto o filho, que o filho também vai quebrar a cara, vai cair, vai se machucar. O pai sábio é um pai que sabe disciplinar, é um pai que disciplina conforme a proporção correta, exata. É um pai que encoraja o filho. Aliás, os pais sábios são aqueles que protegem o filho. Nesses dias, nós tivemos um evento da prefeitura aqui, da igreja, no Dia das Mães, tinha várias mães aqui. E eu lembro que eu compartilhei uma ilustração que eu achei muito interessante. A ilustração de uma mãe. No século passado, ela foi viajar no país de Gales, ela morava naquela região, no sul do país de Gales. E foi fazer uma viagem por aqueles cantos. Só que no meio da viagem, inicia-se uma enorme tempestade de neve, muito vento. E aquela mulher tentou abrigo de tudo quanto é jeito e não conseguiu. Chegou uma hora que ela desistiu. Ela deitou no gelo e morreu. Depois de algumas horas, encontraram aquela mulher morta. Mas algo interessante tinha acontecido. Antes de morrer, ela tirou toda a sua roupa, enfaixou o seu bebezinho recém-nascido que estava com ela. E morreu abraçada com o seu bebê, ela sem roupa e o bebê cheio de roupa. O bebê foi resgatado com vida e tornou-se um homem chamado Lloyd George, primeiro-ministro da Inglaterra. Antes desse homem morrer, esse homem não viveu na presença de Deus, ele foi criado por um tio. Mas antes de morrer, ele foi numa igreja. E para sua surpresa, quando ele está na igreja, o pastor contou a ilustração da sua própria vida. E aquele homem começa a chorar e se rende a Jesus. E disse ao pastor, a ilustração que o senhor contou é da minha vida. Minha mãe fez isso comigo. Minha mãe me amou tanto. Ela se deitou naquele gelo e me deu a sua roupa para que eu vivesse. E por causa do amor da mãe dele, ele se rendeu a Jesus. Por causa do exemplo da mãe dele, aquele homem se rendeu aos pés de Cristo. Porque a marca do amor dos pais é ter sabedoria, é cuidar do filho. O texto diz, para que os filhos não fiquem desanimados, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E alguém já disse que filhos desanimados são presas fáceis para Satanás. Se o seu filho estiver desanimado, ele está totalmente vulnerável a Satanás. E houve um homem chamado John Starkley. Este homem viveu totalmente errado na sua vida. E este homem cometeu um crime bárbaro, ele matou a sua própria esposa. Aquele homem foi condenado à pena de morte. E um pastor muito famoso, chamado William Booth, foi fazer o seu funeral. Então ele acompanhou os últimos momentos da sua vida, aquele criminoso. E quando ele fez o funeral, no dia do funeral ele disse o seguinte: John Starkley jamais teve uma mãe de oração. Por isso ele morreu hoje dessa maneira. Jamais teve uma mãe que orou por ele. E quando eu li sobre essa ilustração, eu já lembrei da importância da mãe que ora. A importância das Déboras, que dobram o joelho diante de Deus. E não tem noção quanto Deus pode responder oração. O quanto Deus já está respondendo oração. O quanto Deus já está resgatando vidas dos jovens que haviam se perdido por aí. Porque há mães que oram, que dobram o joelho e os filhos se levantam. E eu queria perguntar, e você, pai? Será que você para um pouquinho a sua agenda no seu dia, chama a sua família para fazer um culto familiar, para estar ali em oração com eles, para ministrar a bênção de Deus sobre a vida da sua família, dos seus filhos, para falar na linguagem deles, quer seja eles criança, adolescente, jovem ou adulto? Será que você para tudo que você faz na sua vida para orar por eles? Ou a sua palavra é sempre uma palavra irritante? Aliás, é interessante, a palavra usada aqui por Paulo: pais, não irriteis os vossos filhos. A palavra irriteis aqui significa alvoroçar. E você pode alvoroçar pelo lado negativo, que é a irritação, ou pelo lado positivo, que é o estímulo, a motivação de servir ao Senhor.
O alvoroço é totalmente o contrário ao desânimo. Se você irritar seu filho, ele vai ficar desanimado com Deus. Se você motivá-lo com o seu exemplo de vida, com certeza ele vai ter ânimo para servir a Deus. Qual o retrato da sua família? Como está a sua família? Se você quer ter uma família feliz, primeiro comece buscando o poder de Deus, comunhão com Deus. Depois comece com propósitos de viver para a glória de Deus. Depois cumpra o seu papel na família. Viva as marcas de Deus, ou tenha a marca de Deus na sua família. E com certeza Deus vai te dar uma família muito feliz, uma família bem-aventurada. Tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Que Deus nos ajude a termos uma família muito feliz. Amém.